eu lembro de uma mensagem poderosa e um texto que eu estava meditando esses dias, num livro do um autor Meyer Pilmer. Os irmãos devem conhecer a literatura desse escritor sagrado, e ele fala sobre o trabalho do pai em planejar tudo. O pai planejou tudo, o filho executou e o Espírito Santo ele aplica e conclui a obra da salvação. Porque desde quando o homem caiu no Éden, 3, a partir do capítulo 3 de Gênesis que nós lemos aqui, Deus já, ali mesmo no Éden, no versículo 3 e 15, Deus já deu a promessa da salvação. Deus já levantou, já disse assim, ó, Jesus vai vir, vai salvar. A mulher, a obra-prima da criação, a mulher e o homem. Porque o homem, a mulher foi tirada do homem, a costela. Então, enganou a minha obra-prima. Satanás, a serpente, enganou a minha obra-prima. Mas não vai ficar assim. Essa briga não é com ela. Essa briga é comigo. E aí Deus, no mesmo momento ali onde houve a queda, Deus já deu a salvação, a promessa da salvação através de Cristo Jesus. Amém? Então, note que Deus, ele age, o Pai, o Filho e o Espírito Santo age desde o Éden, desde a criação. Desde a criação. Temos alguns textos. Deus, o Pai, planejou a criação de tudo, né? Como nós falamos aqui. Deus, o Filho, executou o plano, criando, e Deus, o Espírito Santo, vivificou, ordenou, pôs tudo como todo o universo. Ou seja, o Pai domina, o Filho realiza, e o Espírito Santo vivifica, preserva e sustenta. Amados e queridos, toda existência, João I diz que nele estava a vida, toda a existência de vida no universo. Tudo que a vida veio do Pai. Logo no capítulo 1 do Gênesis, quando Deus ele cria, ele recria, eu gosto de falar essa palavra recria, Fabrício, porque Deus ele é muito santo, poderoso, onisciente, onipresente, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas da divindade se apresentando, elas são poderosas, integralmente cada um. Mas o Deus Todo-Poderoso, Yahvé Jeová, quando ele cria algo, ele só cria perfeito. Note a beleza do ser humano, da criação. E o versículo 2 fala que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Logo, eu entendo, na entrelinhas ali, que Deus não criou nada sem forma e vazia. Mas isso aí é um tema para outra aula. A gente não vai nem comentar agora. Mas nós sabemos que em Deus está a vida. Ele criou tudo com o Espírito Santo e com o seu Filho amado. Espírito Santo, Deus é a plenitude da divindade indivisível. Deus Filho é a plenitude da divindade manifesta. Deus Espírito Santo é a plenitude da divindade operando na criatura. Meus amados, nesse período do Novo Testamento, do Velho Testamento, perdão, Antiga Aliança, o Velho Testamento, onde o Pai estava atuando, estava também o Filho e estava também o Espírito. Porém, havia manifestações por medida do Espírito Santo. A palavra diz que tinha homens e mulheres que o Espírito Santo vinha por medida. Haja vista que ainda não estava acontecendo a dispensação da graça e do Espírito. Né? Essa dispensação é nos nossos dias agora, atuais. Então, o Espírito Santo ele vinha sobre reis, sobre profetas, sobre sacerdotes. Note quando Deus levanta José do Egito para governar o Egito, ser um governador do Egito e salvar aquele mundo todo daquele momento da fome, o faraó pergunta onde encontraremos um homem que tenha o Espírito de Deus? Onde encontraremos? Então, logo, nós vemos ali
em José do Egito um tipo de Cristo, uma tipologia. A palavra diz em Hebreus que o Velho Testamento, a antiga aliança, são as coisas, são as sombras dos bens futuros. Então note que José ali do Egito ali, ele é um tipo de Cristo. Ele, inclusive, há uma semelhança em alguns pontos, aspectos da vida de José e também da vida de Cristo. José foi traído pelos seus irmãos, Jesus foi traído por Judas. José sofreu preso, Jesus sofreu também, foi preso. Agora José perdoou os irmãos e Jesus também perdoou aqueles que lhe mataram. Então, José foi levantado para salvar aquele mundo, daquele momento ali, da questão da fome, né? Jesus foi levantado pelo Pai, Jesus foi enviado pelo Pai para salvar a humanidade e trazer o pão espiritual, né? O maná do céu, né? E haja vista que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão que alimenta a alma. E aí, o profeta Isaías, no seu livro, capítulo 55, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Então, nós entendemos que o Espírito Santo, ele também se manifestou por medida no Antigo Testamento. O Espírito Santo estava ali. O Filho estava ali. Relatando isso, nós estamos cada vez mais embasando, criando bases, fundamentos para essa doutrina tão importante. E, sem dúvida, a Trindade Santa é o nosso Deus, porque ela é real em toda a Bíblia. Nos mínimos detalhes, simbologias, na tipologia, citamos José, um exemplo de Cristo, né? Um exemplo de Cristo, uma tipologia de Cristo. E tem várias outras. Se nós formos percorrer, inclusive a intenção do Senhor, a intenção de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que hoje a mensagem bíblica, nos nossos dias, a mensagem de salvação, e praticamente em toda a mensagem bíblica, a gente precisa deixar isso bem claro. O Pai, o Filho e o Espírito. Amém, meus queridos? Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele prometeu que ia enviar o Espírito Santo, mas a gente vai falar daqui a pouco. Vai aprofundar mais na frente daqui a pouco. Só que ele foi para o Pai e ele sentou à destra de Deus. Jesus sentou à destra do Pai e enviou o Espírito Santo. Então, aqueles que se levantam, aqueles que falam, aqueles que criticam, aqueles que entram pelo erro de negar a divindade do Pai, de negar a divindade do Filho, ou até mesmo do Espírito Santo, estão caindo num erro gravíssimo. Gravíssimo. E nós lamentamos muito, porque precisamos tomar muito cuidado. Porque Jesus, no seu ministério terreno, ele disse que todo pecado será perdoado ao homem. Todo pecado. Meu coordenador Fabrício, será perdoado ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E nós entendemos aqui que a blasfêmia do Espírito Santo é a rejeição, é atribuir obras malignas ao Espírito Santo ou obras divinas do Espírito, do Pai e do Filho ao adversário das nossas almas. Então, a rejeição, a blasfêmia, ela é muito mais abrangente, porém começa em atribuir obras divinas executadas pelo Espírito Santo juntamente com o Pai e juntamente com o Filho. Mais para frente a gente vai ver que o Pai testifica do Filho em vários textos bíblicos do Novo Testamento. O Filho testifica do Pai e também o Espírito Santo testifica do Filho e o Filho testifica do Espírito Santo. Então note que aonde um está atuando na ordem da revelação, não que o Pai é maior que o Filho, não que o Filho é maior que o Espírito Santo, não que o Espírito Santo é maior do que o Pai. Não, todos são iguais.
onde está ou o Pai, ou o Filho, ou o Espírito operando de acordo com a ordem da revelação. Glória para o nome do Senhor. Se é o Pai, o Filho e o Espírito Santo está. Se é o Filho, o Espírito Santo e o Pai também está. E se é o Espírito Santo que está operando, o Pai e o Filho está também em consentimento. Amém? Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem passarão e o plantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Amados e queridos, a promessa, nós sabemos que a promessa sobre a casa de Davi, sobre Jerusalém, que Deus ia derramar o Espírito da graça e das súplicas, o Espírito Santo. No livro de Ezequiel, capítulo 36, Fabrício, quiser incluir, a palavra de Deus diz que quando Deus vê ali o povo afastado da presença, na idolatria, corrompido espiritualmente, totalmente corrompido, totalmente coração de pedras, no período, aquele período do profeta Ezequiel, que é pós exílio, Deus faz promessa de restauração para Israel. Ezequiel 36. E Deus fala para Ezequiel que porei dentro de vós um meu espírito. Porei dentro de vós o meu espírito e tirarei o coração de pedra de vós e colocarei um coração de carne. Deus já estava prometendo para o seu povo a restauração completa. Note o vale de ossos secos. Deus manda o profeta profetizar e a profecia logo se cumpre. No livro de Amós 3 e 7, a palavra diz que Deus, ele não faz nada sem antes revelar os teus segredos aos seus servos, os profetas. Assim como ele revelou aqui para Zacarias, para o profeta Zacarias, que derramaria o seu espírito de graça e de súplica sobre o seu povo, para que buscasse, para que planteasse, para que adorasse ao Senhor. Livro de Joel também, livro de Joel 28, a promessa da efusão do Espírito Santo, a promessa da descida do Espírito Santo nos últimos dias. Também é um texto bastante importante e que comprova a divindade da pessoa do Espírito Santo. Amém, meus queridos? O slide seguinte, plenitude de vida com Cristo. Nós até já lemos aqui um versículo aqui, que foi o primeiro versículo, Colossenses 2 e 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Meus amados, nós sabemos que capítulo 14 de João, ali quando Jesus está falando, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Mas se não fosse assim, se lá não tivesse muitas moradas, o Senhor disse para os seus discípulos que ele iria lá e faria as moradas. E aí Jesus é abordado, interrogado por seus discípulos, que perguntam, que pergunta sobre o caminho e para onde Jesus iria. Aí Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E aí Felipe pergunta para Jesus: mostra-nos o Pai. E aí Jesus responde para Felipe e diz assim: Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a Jesus está vendo o Pai. E aí Paulo escreve: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus, ele, sendo em forma de Deus, ali em Filipenses, a partir do versículo
2 a seguir, 2, 7, 8, Paulo ele escreve que Jesus, sendo em forma de Deus, ele não teve a usurpação de ser igual a Deus. Mas ele renunciou à sua majestade, à sua glória. E por um tempo ele passou a ser homem. Ele, ele encarnou. E aí João fala, capítulo 1, que o verbo se fez carne. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então, meus queridos, Jesus, ele... E cabe a gente falar algo aqui também importante, que qualquer pregação, qualquer discurso, qualquer espírito que pregue que Jesus não veio em carne, não é de Deus. Não é o Espírito de Deus. Não é o Espírito Santo. Jesus, ele veio, ele encarnou, ele virou homem. Ele sofreu aqui como homem. Só que ele estava revestido pelo Espírito Santo de Deus. O próprio Cristo, o Messias, ungido e revestido pelo Espírito Santo de Deus, para executar o que o Pai planejou no plano máximo da salvação, que é resgatar a alma do homem da perdição e do inferno. Pois nós sabemos que Deus ele não fez o inferno para o homem, ele fez para o diabo e seus anjos. Mas nós precisamos do caminho que é Jesus. Amém? Para nos levar para o céu de glória. Meus amados, essa referência a Gálatas 4, 4 e 7, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Nós falamos um pouco aqui, foi o que aconteceu, né? O Pai, ele desde o início, junto com o Filho, junto com o Espírito Santo, ele planejou a salvação do homem. Eu entendo que eu já até preguei sobre isso, e eu sempre digo, o que em Isaías, livro do profeta Isaías 14, a seguir, fala, narra ali o que o adversário pensou, o que ele planejou, está, aleluia, glória a Deus, acima, né? Ele queria estar acima das nuvens de Deus, ele queria ser como Deus. Ele desejou ser semelhante ao Altíssimo. Colocarei o meu trono acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E serei semelhante ao Altíssimo. Note, irmãos, que o que o adversário ele desejou ser semelhante. Aí Gênesis 1:26, o Pai, o Filho e o Espírito Santo concede isso para quem? Para mim e para você. Nós somos semelhantes a Ele. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a partir dali, ele perdeu o seu principado, ele perdeu o seu poder, a sua autoridade no céu. Porque ele pecou e perdeu o seu poder que Deus dava para ele no céu. Ele era o querubim ungido. Depois de Deus no céu, seria o querubim. Era o querubim ungido. E a Bíblia diz, lá em Ezequiel 37, que o adversário, ele era perfeito em todos os seus caminhos, desde o dia que foi achado iniquidade nele. Desde o dia que ele passou a pecar e a querer ser semelhante ao Altíssimo. Só que ele deu isso pra gente, pra mim, pra você. Então, tome posse disso. Você é semelhante ao Senhor. Você tem alma, você tem corpo, você tem espírito. Note que Deus, a palavra diz lá no livro de João 4, que Deus é espírito. Deus é espírito.
Importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Mas Deus também, ele colocou isso em nós também, né? Ele nos fez, amém? Com esse objetivo de adorar o nome dele, exaltar o nome dele. Na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Vamos seguir aqui, no coordenador Fabrício, interpretando o Marcos 10:12, sabendo que o Pai concedeu o primeiro passo para a salvação humana, sim, porque Deus enviou seu Filho. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nesse texto, o Filho do Homem, primogênito humano, disse que em alto e bom tom, em que ninguém tenha dúvida, porque me chamas de bom, ninguém ser humano é bom, senão Deus. Amados e queridos, a palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus acredite nele, tenha fé, creia nele. E nós entendemos, pela palavra de Deus, que o adversário, Satanás, a antiga serpente, o cabo é crente, é crente. A Bíblia diz que ele crê que estremece, mas não obedece. E o maior objetivo dele é levar a humanidade para a descrença, para a apostasia. Inclusive, eu acredito, baseado na Bíblia, claro, a Bíblia diz, sim, que um dos sinais da volta de Cristo Jesus é a apostasia, é a renúncia premeditada da fé. E note quantas pessoas, infelizmente, estão renunciando à sua fé, estão abrindo mão, estão deixando de crer. E a palavra diz que todo aquele que crê, o homem, para se aproximar de Deus, é necessário que ele creia. Tem um versículo que fala que Deus existe. Deus existe, mas é necessário que creia que ele existe. E eu não gosto muito dessa terminação existe, porque essa terminação, esse termo existe, ele parte do pressuposto que foi criado em grego. E Deus, ele não foi criado. Deus, ele é, como ele disse para Moisés ali, diga para o faraó que eu sou. Deus é, Deus é, Deus não existe, Deus é. Sempre eu digo, Deus não existe, Deus é, eu sou.